Olá pessoal, tudo bom? Olha do que vamos falar hoje, de cores. Então eu tenho aqui alguns produtos com relação a cores, para que a gente entenda isso o mais didático possível. E enquanto eu converso com vocês, eu vou fazer já um esquema. A cor, gente, acabei falando isso ontem um pouquinho no vídeo da aquarela. Mas a cor é muito interessante porque ela é um fenômeno nos nossos olhos, juntamente com a luz, tá? Então, a cor em si, ela não tem uma existência material, certo? O que acontece? Acontece que a composição física dos nossos olhos, junto com três, né? Espera só um minuto. Né? A composição física dos nossos olhos, junto com o efeito da luz, faz com que a gente tenha a percepção das cores. Se você não tem luz, você não tem cor, né? Até porque todo mundo percebe que sem a luz, o que a gente tem é um escuro total. Então, o aparecimento da cor para nós está totalmente condicionado à luz, como um objeto físico mesmo, da própria existência física, agindo como um estimulante. E essa luz pode ser a luz do sol, a luz de uma lanterna, é a luz, né, independente da fonte, condicionado aos nossos olhos. E aí os nossos olhos funcionam como o quê? Um aparelho receptor, que decifra, recebe essa luz através da nossa função seletora da retina, manda essa luz ao fundo dos nossos olhos e você tem então a percepção da cor. Existe também dentro do estudo da percepção da cor o que a gente chama de sensação da cor, que é justamente que é justamente quando você entra na cromoterapia. Essa percepção da cor se dá graças a esses dois, vamos dizer assim, princípios, né? Essas duas combinações, luz e olho. Entra coisinhas a mais, claro, como eletricidade, mas aí isso vai para um outro campo que vai para um estudo mais complexo, e que é isso que eu digo que a gente não precisa entrar nisso. A gente só precisa entender aqui agora essa combinação e o porquê que nós temos tanta variedade de cores. Aí, né, na natureza, nós temos o que chamamos de cores primárias. Temos aqui as cores primárias. Na aquarela, você encontra o cian, né, a magenta e o amarelo. Só que já o cian, em outras tintas, como tinta óleo, tinta acrílica, a gente não encontra. Ela é comum mais na aquarela. E aí a gente tem o azul, né, no lugar do cian. E muitas vezes, nas nossas cores primárias, também a gente coloca o vermelho no lugar do magenta. O que acontece, então? Dentro das cores primárias, nós temos essas duas possibilidades. Com relação ao cian, magenta e amarelo, ela é muito mais comum na aquarela, por ser uma tinta transparente, né, de características transparentes, e principalmente na indústria gráfica e nas impressoras. Então, se você for ver numa impressora, quem tem impressora em casa pode observar, você não compra a cor vermelha, você compra o magenta, quando você vai colocar na impressora. E você também não compra normalmente o azul, você compra o cian, certo? Só que aí, vindo para nossa prática de artes, nas escolas, em casa, com a tinta acrílica, com
a tinta óleo, a gente até que encontra o magenta. A gente tem magenta no óleo, magenta é mais fácil, mas o cian nem tanto. Então, fica mais comum a gente fazer o uso das cores primárias no azul, no vermelho e no amarelo, certo? Mas aí o que que acontece? Interessante, né, a gente perceber isso, porque na indústria gráfica, nas nossas impressoras, justamente a formação desse vermelho é a união do magenta com o amarelo. Entendem? É interessante, né? Então, quando eu junto na impressora magenta e amarelo, eu produzo o vermelho, tá? Então, se vocês encontrarem essas duas definições, é porque é dentro desse princípio e tá tudo correto, tá bom? E agora vamos à união dessas três cores, no que ela nos proporciona. Primeiro eu vou usar com vocês a aquarela líquida. Aqui, né, em pastinha, já são as aquarelas em tubinho, que eu já abri, já coloquei, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar nessas divisões já a união das duas e já mostro pra vocês. Então, eu já dispus na minha palheta o que seria a combinação dessas três. Então, aqui eu tenho azul e magenta, azul e magenta. Aqui eu tenho azul e amarelo. Azul não. Ai, gente, eu só chamo de azul. É cian, gente. Cian é uma coisa. Azul é outra coisa. Que coisa. Vamos lá. Aqui as três, como eu tenho aqui em cima, né? Só que aqui eu vou ter o azul, aqui eu tenho o cian. O cian, ele é muito mais vivo. Ele é um azul, assim, belíssimo. Ó, vocês, né? É uma coisa, assim, linda, linda demais. Então, vamos lá. Aqui as três. E aqui magenta e amarelo, tá? Aí, primeiro, a gente já vai misturar. Eu tenho aqui o que seria um círculo cromático. O círculo cromático, ele é, de fato, composto por 12 cores, onde essas 12 cores são justamente a mistura dessas três. Então, aqui eu vou colocar o cian. Aqui eu vou colocar o amarelo. E aqui o magenta. Eu não vou me preocupar em fazer muito certinho. Então, essas três cores, que são as principais cores do meu círculo cromático, ó, formando um triângulo, são as nossas cores primárias. E lembre-se o que eu falei, né? No dia a dia, em outras tintas, né? E definições até dos livros de artes, de escola, assim, você pode ter como cor primária no lugar do magenta, o vermelho, no lugar do cian, o azul. Aí vejam aqui que interessante. Agora, a partir desses três, né? Então, do magenta com o amarelo, eu vou formar uma cor, vocês vão ver qual. Do cian com o amarelo, eu vou formar esse. E do cian com o magenta, eu vou formar esse, tá? A união de duas cores primárias forma as cores secundárias.
Então, vejam aqui agora. Então, eu vou pegar um pouquinho do amarelo. E um pouquinho do magenta. Olhem o que ele formou. Justamente o vermelho. Por isso que eu falo para vocês que na impressora e na indústria gráfica você vai comprar normalmente, né, magenta com amarelo. Podia até dar uma aumentada aqui nesse vermelho, né? E fica um vermelho muito bonito, hein, gente? Daqui a pouco eu vou fazer uma pintura com vocês com a aquarela líquida. Legal, né? Viram? Agora vamos a uma outra construção. Talvez a mais conhecida de todas, que é o cian com o amarelo. Então, vamos aqui, ó. Amarelo e cian. Olha lá. Verde, né? Então, dessa união... Ai, Érica, é aqui. Então, dessa união... nós temos o verde. Tá? Bem, vamos botar por cima lá, acho que vai cobrir. Do cian com o magenta, temos outra cor belíssima, que é, ó, o violeta. Talvez afete ali um pouquinho, por causa do verde, mas, eu havia errado. Mas mistura de cor é isso. Então, viram que ali não tá dando um violeta, né? Tá me dando um verde bonitão. Deixa eu trazer pra cá. Fazer aqui de novo. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu errei, desculpa. Só que não vou fazer outro triângulo, né? Então, vou fazer um novo violeta aqui. Olha que lindo. E vou colocar aqui. Agora sim. Certo? A cor verdadeira é essa aqui. Da união do cian com o magenta. Desculpa aí, gente. Tá bom? Então, aqui eu já tenho, então, primárias, né? Magenta, cian, amarelo. Secundárias, violeta, vermelho e verde. O que acontece quando, no lugar do cian e no lugar do magenta, eu tenho azul e vermelho? Na união de vermelho com amarelo, eu tenho laranja, eu não tenho o vermelho. Porque vocês estão vendo a diferença, né? Mas tá tudo certo. Agora, vamos entender a união de uma secundária com uma primária. Vamos lá? Então, eu já tenho o verde, né? E eu preciso dividir esse verde em duas partes. Então, eu tenho uma aqui e vou trazer uma pra cá. Aqui, ó, eu vou unir com mais amarelo. Observem que aí nesse caso eu tenho quase um verde oliva. Se você diminui o tom do azul, aumenta o tom do amarelo, você vai ter o amarelo limão.
E agora vamos aqui na união desse verde com o cian. Então eu já tenho separado aqui, um pouquinho aqui, ó. Então eu tenho praticamente um azul turquesa. Viram que fascinante? Muito, né? Muito legal. Agora vamos voltar ao violeta. Vamos pegar aqui um pouquinho de violeta pra cá e um pouquinho de violeta pra cá. Da união com esse violeta e mais magenta, aqui ó, ó a diferença. Aí a gente teria o que a gente chama às vezes de lilás. E da união desse violeta, que quer secar, com mais um pouquinho do cian, eu tenho um azul que em algumas tintas pode ser chamado quase que um azul marinho, talvez um azul, se escurecer mais, petróleo, né? E olha aqui uma coisa, gente, quanto mais a gente modifica a quantidade de cada cor, novos tons vão surgindo. Então vamos separar agora aqui o vermelho. Vermelho pra cá, vermelho pra cá. Então vermelho e mais amarelo. Ó, não é aquele, já seria o amarelo de cádmio que as tintas chamam, e vermelho com mais magenta. E pronto, quase um vermelho goiaba, sabe assim, um rosa goiaba. Tá meio fraquinho porque tá, né? E é isso. Então você às vezes, né, muitas vezes a gente vai na loja e a gente compra uma infinidade de cores, né? Faz um gasto muitas vezes desnecessário se você conhecer e começar a dominar isso. Aí em casa você produz e facilita às vezes até para quem viaja. Existem artistas plásticos que eles trabalham praticamente com as cores primárias, produzindo suas próprias cores, mas aí eles vão ter uma variedade enorme dessas marcas, porque cada cor e cada fabricante vai trazer uma característica, né? Mas é isso aí, é muito legal. Agora vejam aqui interessante. Eu tenho aqui as 3 cores agora. Então eu tenho, ó, magenta, amarelo, vocês estão vendo aqui? E agora o cian. Olhem isso. Viram? Gente, é quase... É quase um preto. Só que é um preto azulado. Só que dessa tonalidade também vocês formam o cinza, conhecido como cinza neutro. Então, é o que eu falo pra vocês, o que diferencia tudo isso é a quantidade de cada um. Ó, falta um pouquinho do... Vocês estão observando? Acho que eu tô conseguindo gravar, né? Olha essa cor agora. É o cinza neutro.
Opa, deixa eu subir aqui. Viram? Então, tudo depende da quantidade que você coloca de cada cor. Com esse cinza, a gente vai criar, então... Então, o que acontece? Vamos lá. Das cores primárias, a gente forma todo um círculo cromático de 12 cores. E dentro dessas 12 cores, quando a gente acrescenta a elas, você criou então o que? Novas matizes, né? Então você tem novas cores. Quando você acrescenta uma determinada cor, o branco, o preto ou o cinza, você cria a partir dessa cor, dela mesma, a escala do valor tonal. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, visualizem aqui esse círculo, façam em casa, viu que não é difícil, e vocês vão ver que fascinante essa descoberta. Então, olhem que legal, né? Então, são 3 cores. E aí vamos mostrar aqui, antes de ir pro círculo cromático, deixa eu mostrar aqui para vocês esse aqui, ó, que seria o que? No caso, o vermelho da pastilha, do tubo, né? Ó. E vamos unir a esse vermelho o amarelo. Vejam que a tonalidade já é um pouco diferente. Observem que é da união do vermelho com o amarelo, acrescentando o branco, que a gente também faz as cores de tom de pele. Olha que legal. E no caso o azul, e esse azul é o azul ultramar, que já é um azul. Veja que o cian é um azul mais puro. E no caso desse azul ultramar, ele já tem na sua composição, com certeza, um pouquinho de vermelho, porque vocês já estão percebendo que ele tem uma leve tendência aí pro violeta. Por quê? Porque ele tem vermelho, com certeza. Ó, se eu misturar no amarelo e no vermelho, ele faz o mesmo cinza, o conhecido na pintura como cinza neutro. Olha que legal. Tá bom, gente? Então, agora vamos conhecer um pouquinho da escala cromática. E pra gente encerrar, então, eu apresento aqui para vocês o círculo cromático. Você encontra esse círculo em casas de arte, papelarias maiores, livrarias. E eu acho interessante, né, ter um desses se você trabalha com pintura, com colorido, até mesmo se for o caso só do colorido com livros, ele é muito interessante, porque tem aquele dia que você não sabe como é que você vai combinar, como é que você vai fazer, você pega o círculo, ó, dá uma olhada e ele com certeza dá uma super ajuda. Nesse círculo, então, o que eu quero agora mostrar para vocês, pra gente encerrar, é justamente a escala do valor tonal, como eu havia dito. E aí, no caso aqui, você tem um violeta, né? Quando você acrescenta o branco ao violeta, você clareia. Eu acredito que aqui seja o acréscimo do cinza e aqui o acréscimo do preto. Observe que na escala, na tabela, né? Esse último aqui, com certeza, é o acréscimo do preto. A gente tem um escurecimento bem forte de todas as tonalidades, fazendo uma variação muito pouca dentro delas. Então, a própria escala, né, o próprio círculo cromático, ele vem com esse círculozinho. Aqui são as várias possibilidades de combinações. E aí ele também vem com um pequeno manual esclarecendo o que é cada uma dessas. Por exemplo, a mais comum da gente pesquisar e conhecer é o que a gente chama de cores complementares, representada por essa seta, onde a cor que se encontra na frente da outra no círculo
corresponde à sua complementar. Então aqui, ó, o azul, quem tá na frente do azul? O laranja. Então nesse círculo, a complementar do azul é o laranja. O complementar é aquela cor que traz uma harmonia no uso da combinação das duas. Porque vamos dizer que as ondas, né, vamos dizer, como é que eu falaria? Existe uma compensação cromática entre esses dois tons. Então, quando você usa o azul e você quer gerar para o público uma compensação cromática, você então acrescenta algo de laranja. É uma harmonia também, mas mais do que isso é essa compensação a nível óptico, né? Você, às vezes, né, acontece que a gente entra num ambiente de cores combinadas de tal maneira que nos causa uma irritação, vamos assim dizer. A gente, às vezes, não sabe o que, mas você sabia que, às vezes, essa irritação pode ser essa má combinação de cores? Porque as cores, elas vibram, né? Elas mandam essa oscilação, vamos assim dizer, de ondas, justamente porque, como eu havia dito, ela é um fenômeno. E para você perceber qualquer coisa, você tem ela a nível de ondas eletromagnéticas. Então, às vezes, a gente não tem consciência disso, mas a depender dessa oscilação, a gente pode se irritar, né? E isso acontece, por exemplo, no som também, né? Existem aqueles sons que nos irritam profundamente. Às vezes, a voz de alguém, né? Irrita. Acontece, né? Eu tenho o maior cuidado aqui, por exemplo, de gravar num tom baixo, ameno. Eu tenho noção dessas coisas um pouquinho, gente. Não muito, mas tenho. Então é isso, tá? Um resumo muito simples da teoria da cor, que é algo complexo, mas fascinante de estudar. A tabela, ó, ainda tem atrás, onde atrás você tem uma outra, como é que eu diria? Uma outra possibilidade de combinações. Ó, que legal. É muito legal, tá vendo? A própria escala de luminosidade, como eu falei pra você, que são as 3 características da cor. Algumas pessoas usam saturação, tá? No caso eu falei croma, mas tá correto também. E nessa escala de luminosidade, né, que é o que a gente mais usa no grafite, você tem aqui, ó, do branco ao cinza médio até o preto, né? Então vejam que é uma tabela completa, um círculo completo, que nos ajuda e muito no nosso trabalho do dia a dia para quem trabalha com cor. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês e espero que tenha ficado didático. Um beijão e até o próximo vídeo.